Olá a todos! Estarei apresentando o meu trabalho no terceiro seminário de Tecnologia do Cuidado, Evidências na Inovação em Enfermagem e Saúde, titulado de Hipermídia para Educação em Saúde no Pré-Operatório e Pós-Operatório de Transplante de Córnea. Eu, como relatora, Lavínia Moreira Silva Funabashi, também Luciara Silvares dos Santos, Mira Fiorese e a orientadora Lorena Barros Furieri. O transplante de córnea é uma cirurgia que consiste na substituição de um disco corneano doente por outro sadio de um doador, respeitando o mesmo tamanho e forma. O Brasil, ele realiza o maior número de procedimentos de transplante em todo o mundo, pelo Sistema Público de Saúde. Os riscos e complicações nas cirurgias de transplante é semelhante aos de outros procedimentos intraoculares e de etiologia multifatorial. O transplante de córnea requer um tratamento de múltipla abordagem. O enfermeiro ele possui um vínculo com o paciente e exerce uma função fundamental no processo educacional, desde o acolhimento inicial pré-operatório e também o pós-operatório. Ele tem um papel de fornecer segurança ao paciente de uma forma comprometida e também orientar sobre os cuidados existentes que podem prejudicar a visão, dando uma assistência não só técnica, teórica, mas também social e cultural. Dessa forma, são necessários vídeos educativos com uma linguagem simples e atraente, objetivando facilitar a aprendizagem e esclarecer as dúvidas. O objetivo do meu trabalho é desenvolver vídeos educativos para pacientes no pré-operatório e também no pós-operatório de transplante de córnea. O referido projeto, ele trata-se de um estudo metodológico e de intervenção, no qual o desenvolvimento de hipermídia será uma das ações e produções técnicas e tecnológicas para promover a educação e saúde desses pacientes. O desenvolvimento do vídeo educativo se dará em 6 etapas. A primeira seria a revisão da literatura tipo escopo, a segunda, a construção do conteúdo para a elaboração da hipermídia, a terceira, a elaboração dos roteiros para o desenvolvimento dessas hipermídias, a quarta, a avaliação e validação dos roteiros da hipermídia por juízes especialistas, a quinta, o desenvolvimento das hipermídia, a sexta e última, a avaliação periódica da hipermídia educativa. Além das etapas relacionadas diretamente à construção da hipermídia para o paciente de transplante de córnea, também foram construídos personagens para ser utilizado em todas as produções gráficas e audiovisuais do Grupo de Pesquisa em Educação e Assistência Integrada em Saúde, GPAS. Os personagens foram construídos utilizando o software Bitmoji, com base nas principais características do público atendido pelo Hospital Universitário da região Sudeste, contemplando profissionais de saúde, mulheres, crianças, adultos e idosos. A metodologia. Iniciamos com a revisão de literatura. Porém, ao acessar a literatura e as bases de dados, notou-se uma escassa quantidade de artigos científicos que tratam do tema. Dessa forma, optou-se por realizar uma revisão narrativa de literatura, com a busca nas bases de dados, em livros científicos da área, protocolos institucionais de centros de referência, e também para orientar a formulação da questão norteadora, adotou-se a estratégia população, conceito e também contexto, com a seguinte pergunta: quais informações são necessárias para compor uma tecnologia educacional em saúde de pacientes candidatos ou submetidos ao transplante de córnea? A busca dos artigos e literatura ocorreu nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Os critérios para a inclusão dos artigos foram artigos disponíveis na íntegra, sem recorte temporal, nos idiomas português, inglês ou espanhol, e que abordem informações que podem contribuir para a educação em saúde de pacientes submetidos no perioperatório de transplante de córnea. Já segundo a metodologia, o conteúdo foi construído utilizando-se os resultados alcançados com a revisão de escopo e a experiência dos pesquisadores envolvidos no desenvolvimento do projeto.
Já a terceira metodologia foi feito o desenvolvimento dos roteiros das hipermídias. E após essa elaboração do conteúdo, foi feito algum levantamento de tipo de hipermídias educacionais existente, os quais tiveram a utilização de conteúdos que possam promover educação e saúde dos pacientes submetidos no perioperatório de transplante de córnea. A construção da hipermídia educativa, ela é um recurso didático e tecnológico que transmite comunicação de fácil entendimento para o paciente no período perioperatório de transplante de córnea, através de recursos pedagógicos da assistência à saúde. Nesse contexto, o enfermeiro é o profissional que possui a característica educativa em saúde que possibilita construir ferramentas tecnológicas para fornecer as suas práticas assistenciais, fortalecendo as orientações para os pacientes e também para a família e o cuidado com os olhos. Os roteiros eles serão elaborados utilizando o software Road, em tabelas para organizar texto e multimídia. No presente estudo, foram desenvolvidos 6 conteúdos do vídeo educativo tratando sobre o primeiro, córnea, o segundo vídeo, transplante de córnea, o terceiro, lavagem das mãos, o quarto, colírio, aprenda a forma correta de aplicar, o quinto, cuidado no pré-operatório de transplante de córnea, o sexto vídeo, cuidado no pós-operatório de transplante de córnea. Após a construção do conteúdo, os 6 roteiros passaram pelo processo de avaliação que foi realizada por 6 enfermeiros e 6 médicos, que possuem prática profissional na área de transplante de córnea, ou também córnea clínica, que compõe um banco de olhos do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, UCAM, e ambulatório de oftalmologia do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes. Esse grupo foi escolhido para a condição de juiz para validação do conteúdo de vídeo educativo para paciente com doença corneana, que serão submetidos ao transplante de córnea. Os estudos de caso foram avaliados de acordo com os 3 pressupostos. O objetivo: primeiro, a informação, o segundo, a linguagem, terceiro, adequação ao público-alvo, e após a leitura atenta dos 6 conteúdos do roteiro, o juiz avaliou para cada um deles e os 3 pressupostos ou objetivo de acordo com as seguintes opções, se são adequadas, se precisa de adequações ou inadequadas. Para avaliação do grau de concordância entre juízes, foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo, IVC, que é uma medida ponderada que atribui um peso linearmente mais forte quando o juiz acredita na educação da questão. Essa medida foi obtida com a base das avaliações dos juízes, somando-se um número de células que recebeu em score de mais 1 para cada juiz e dividindo esse valor pelo número de células total. Quando o cálculo de IVC foi utilizado, a fórmula a seguir. O IVC ele indica que a medida das opiniões dos juízes são similares, optando nessa pesquisa pelo IVC 0,80. A partir das respostas dos juízes, foram mantidos os estudos de caso que apresentaram 0,80 ou 80% de concordância, e sendo que os obtiveram médias inferiores ao esperado foram revisados. Já a tabela 1 tem a descrição da caracterização dos juízes para a validação do conteúdo dos 6 roteiros, dividido em grupo de idade, de 30 a 35 anos, o número de indivíduos ao grupo foram 5, 35 a 40 anos, a 45 anos seria 4 números de indivíduos no grupo, de 50 a 50 anos seria 1 indivíduo, acima de 55 seria também 1. Já o outro foi feito o quadro de Índice de Validação de Conteúdo de Vídeo Educativo, dividido em informação, linguagem e adequação ao público-alvo, com o roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, roteiro 4, roteiro 5, roteiro 6. O conteúdo dos roteiros de 1, 3 e 4 apresentaram IVC igual a 0,90.
Assim, estes foram reformulados conforme as sugestões de juízes. Com o objetivo de proporcionar educação e saúde na assistência, o roteiro do vídeo educativo consiste em um instrumento metodológico através do qual o paciente e a família organizam as condições para a realização dos cuidados no perioperatório de transplante de córnea. Já a conclusão do meu trabalho, o emprego das estratégias inovadoras e dinâmicas para o cuidado no perioperatório de transplante de córnea, valoriza a tomada de decisão e proporciona um potencial para melhorar os resultados na assistência. De igual modo, o planejamento das ações confere uma assistência qualificada, refletindo um resultado positivo na segurança do paciente. Assim, as estratégias para educação e saúde está na utilização de tecnologias que mediam os processos sobre o cuidado. A inovação no modelo educacional de ensino-aprendizagem, disponibilizando conteúdo teórico de fácil acesso através de recursos audiovisuais, para a realização de preparo através das orientações e intervenção, antes do procedimento cirúrgico, possibilitando também reconhecer e reduzir as possíveis intercorrências no procedimento cirúrgico. Aqui estão minhas referências. Muito obrigada.